Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores, está começando o Blog da Cidadania ao meio-dia. E o STF já decidiu prender Bolsonaro. Não há dúvida nenhuma disso que eu estou dizendo para você e eu vou mostrar as provas. E na verdade, as provas são as provas da culpa de Bolsonaro, que são uma avalanche. Na verdade, a decisão do STF de prender Bolsonaro se deve ao excesso de provas e ao risco de fuga dele, ou seja, ao risco de obstrução da justiça, que é a principal causa para alguém ser preso antes de o processo terminar. Então, a decisão de prender o Bolsonaro se deve ao fato de que ele, inclusive, já perpetrou a obstrução da justiça. Então, não existe nenhuma justificativa dentro do arcabouço legal, penal do país, e eu acho que nenhum país do mundo, para não prender preventivamente quem tem contra si tudo que o Bolsonaro tem. E só está demorando um pouco para esse pedido de extradição, que já poderia ter sido feito, porque os Estados Unidos já manifestaram incontáveis vezes o desejo e a disposição para extraditar Bolsonaro. Isso só não aconteceu ainda por duas razões. Primeira razão, que é a mais fácil de resolver, é que o ex-presidente está nos Estados Unidos e o atual presidente da República deve chegar lá nos próximos dias e, por conta disso, as tratativas entre o presidente da República brasileiro, o Luiz Inácio Lula da Silva, e Joe Biden, o presidente da República americano, essas tratativas vão versar, inclusive, sobre o combate ao terrorismo e sobre a prisão de Bolsonaro. A segunda razão é que a visita do presidente brasileiro ao Império vai colocar os militares mais pianinhos, por assim dizer, porque será dada uma grande demonstração de apoio dos Estados Unidos ao Lula e à necessidade de combater o terrorismo no Brasil e combater a impunidade de Bolsonaro. E a terceira razão declina do fato de que o Bolsonaro ele ainda é muito popular no alto comando das Forças Armadas. E as Forças Armadas, nos próximos dias, nas próximas semanas, vão fazer 30 promoções de coronel para general, de general de não sei o que para general de brigada para general não sei das quantas, e de general de brigada, pelo que eu li, para general de 4 estrelas, que é o topo da carreira militar atualmente no Brasil. E esses dois generais de brigada que vão ser eleitos proximamente, vão ser promovidos, na verdade, eles não vão ser eleitos, eles vão ser promovidos proximamente. Esses generais vão integrar o alto comando das Forças Armadas e vão ter um peso muito grande, e há uma preocupação que sejam indicados bolsonaristas, porque o alto comando das Forças Armadas está cheio de bolsonaristas. Eles são inclusive maioria no alto comando das Forças Armadas, mas eles estão quietinhos por conta dos Estados Unidos. Então, com essas promoções, com esse acomodamento das Forças Armadas e com o recado que virá dos Estados Unidos, o que vai acontecer é que vai se tornar mais fácil pedir a extradição de Bolsonaro, contra o qual há uma quantidade gigantesca de provas. Então eu quero passar diretamente para você, minha amiga, meu amigo, para a apresentação das provas que
sustentam que a prisão de Bolsonaro nem é uma possibilidade, é uma obrigação dos ministros do STF, até porque não proceder à prisão de Bolsonaro diante de tudo que já há contra ele nesse momento é prevaricação, né? É o que chamam de prevaricação, que é um funcionário público deixar de fazer, ou fazer algo que não devia, ou deixar de fazer algo que devia. Então vamos passar para a apresentação dessas provas para você. Após a descoberta dos gastos ilegais de Bolsonaro com o cartão corporativo e de que ele mentiu sobre o uso do instrumento para promoção pessoal, tudo coligado à sua fuga do país em dezembro, fuga que se tornou inquestionável, o STF está obrigado legalmente a decretar sua prisão. O Bolsonaro, como você vê nessa matéria, mentiu sobre o cartão corporativo dizendo que não usava. Porém, foram encontrados dados sobre o uso do instrumento para a promoção pessoal do presidente da República durante o processo eleitoral e o uso de laranja, amigo de Michele, para lavar o dinheiro público empregado nos gastos. Então, a gente vê aqui, por exemplo, que os gastos de Bolsonaro com cartão corporativo custavam 100 mil reais aos cofres públicos toda vez que ele fazia uma motociata. Mas o mais grave em tudo isso é o seguinte, é que o Bolsonaro dizia nas suas lives que não gastava 1 centavo em cartão corporativo e não gastava 1 centavo do seu bolso com as motociatas. Porém, o presidente era acompanhado por até 300 pessoas quando ele fazia uma motociata. E os gastos eram de 100 mil reais para os cofres públicos, e esse era o custo das viagens a lazer e dos passeios de moto, as chamadas motociatas por cidades do Brasil, que Bolsonaro costumava fazer, acompanhado por até 300 pessoas. O jornal Estado de São Paulo teve acesso às notas fiscais que detalham os gastos com o cartão corporativo do ex-presidente, e são 2.000 documentos classificados como reservados que o Bolsonaro tinha colocado em regime de segredo de 100 anos. Agora você veja se é possível ele dizer que não gastava nada e ocultar o custo exorbitante de cada uma dessas motociatas, porque já está provado nos gastos do cartão corporativo que ele pagava o combustível desses motociclistas que faziam manifestação para eles, que nem era um volume tão grande, eram 2, 3, 4 mil, às vezes até 5 mil motociclistas, não é? Se fossem pessoas sem moto, seria uma pequena manifestação, mas como eles estavam de moto, parecia muita gente, só que eles tinham todas as suas despesas pagas, e a suspeita de que eles eram pagos pessoalmente, além das despesas, ainda recebiam um bônus para participar desses eventos, e tudo isso com dinheiro público, mas não fica só por aí. Veja que picanha, leite condensado e Rivotril eram a rotina dos gastos do Bolsonaro. Até aí tudo bem, outros presidentes também fazem isso, não é? Mas o X da questão está por aqui. Mas antes de falar disso, eu quero falar para você dos gastos que o Bolsonaro fazia e dos quais há provas concretas. Prender o Bolsonaro não é só obrigatório, é urgente, porque ele vem dizendo que não vai voltar ao Brasil e já há prova de obstrução da justiça. Mas o que determina a imperiosidade da prisão do ex-presidente é a quantidade de provas contra ele. O Bolsonaro mentiu sobre a data de seu embarque para os Estados Unidos, com vistas a se evadir enquanto era presidente, para que não pudessem impedi-lo. Ele foi viajar no dia 30 de dezembro e, na verdade, ele disse que viajaria no dia 1º de janeiro. Ou seja, ele mentiu para o país, publicou uma mentira no Diário Oficial da União, dizendo que viajava dia 1º e viajou 2 dias antes. Isso é uma prova
de tentativa de obstrução, tentativa e logrou mesmo obstruir a justiça. Mas o mais grave não é isso. O mais grave você vai ver aqui, que é um furo do portal Metrópolis, sobre o Caixa 2 de Jair Bolsonaro no Planalto. Então eu vou te apresentar um resumo que já está aqui e é, na verdade, um material ao qual o STF já teve acesso. Na verdade, essas informações desse portal vieram do STF e mostram que as transações financeiras do militar do Exército que atuava como ajudante de ordens do Bolsonaro, o tal do Mauro Cid, foram mapeadas pela Polícia Federal por ordem do STF. E, na verdade, esse Mauro Cid ele foi o pivô da demissão do comandante do Exército, o tal Arruda, porque ele se recusava a demitir de um cargo de consolação que ele recebeu aí do Bolsonaro. Esse militar, ele pagava as contas do Bolsonaro, do clã presidencial, em dinheiro vivo, ao mesmo tempo em que operava uma espécie de caixa paralelo no Planalto que incluía recursos sacados dos cartões corporativos. Então, ele usava o cartão de crédito de uma amiga de Michele Bolsonaro para pagar a promoção pessoal do presidente, motocicletas com dinheiro público, as motocicletas, né, do Bolsonaro com dinheiro público. E o que é que ele fazia? Basicamente, ele gastava para pagar as motocicletas no cartão da amiga da Michele e depois pagava a fatura do cartão da amiga da Michele. Então, não havia uma saída do dinheiro do cartão corporativo para pagar a motocicleta. As motocicletas, elas saíam do cartão da amiga da Michele, que era pago pelo governo. Então, de certa forma, ficava um tanto quanto escondido, a menos que alguém fosse fiscalizar. Se o Bolsonaro permitisse que esses gastos do cartão corporativo fossem divulgados, como manda inclusive a lei da transparência, o portal da transparência, fossem divulgados na íntegra, seria fácil para qualquer jornalista descobrir isso. Mas o que é que ele fez? Contando que ele ia ser reeleito, ele botou tudo em sigilo. Então acabou, ninguém vai ter como saber nada, porque ninguém vai ter acesso. E o judiciário não deu autorização, aí as razões ainda vão ter que ser entendidas, porque é que o judiciário não deu autorização para que esses gastos do cartão corporativo fossem liberados. E as faturas do cartão da laranja amiga da Michele, usados para pagar gastos ilegais, que não poderiam ser feitos com cartão corporativo e eram pagos pelo Planalto, então já são provas contra o Bolsonaro. E não é só, não é? Os pagamentos eram feitos em uma agência do Banco do Brasil, localizada dentro do Palácio do Planalto, e entre as contas pagas estava a fatura desse cartão de crédito usado pela primeira-dama Michele Bolsonaro, mas emitido em nome de uma amiga dela, não é? E por fim, a prova final, que é a mais contundente de todas, que praticamente condena Bolsonaro, é a de que há áudios, o STF tem áudios com a voz de Bolsonaro, reunidas pela investigação, essas provas, sob o comando do ministro Alexandre de Moraes, e indicam que o Bolsonaro controlava tudo isso e tinha conhecimento de tudo isso. Então você veja aqui, o fato é um só. Há uma quantidade gigantesca, absurda de provas, mas só as provas não seriam suficientes para pedir a prisão do Bolsonaro se ele ficasse quietinho no canto dele, esperando o processo, como fez o Lula. Ficou aqui no Brasil, tranquilo, não viajou para fora, se portou muito bem, não tentou interferir em nada, e ele só foi preso quando ele teve a segunda condenação,
não é, no TRF4, no âmbito da fraude, o TRF4, a oitava turma, que era composta de amigos do Sérgio Moro, e deu a mesma sentença que o Moro no caso do Triplex, até agravaram a sentença, realmente querendo tirar o Lula da vida pública, tirar o Lula da eleição de 2018. Ou seja, o Lula foi preso às vésperas da eleição de 2018. Com o Bolsonaro vai ser diferente. Não conseguiram pedir prisão preventiva do Lula, porque prisão preventiva, antes de o sujeito ser condenado, só é pedida se ele tentar obstruir a justiça. Ou seja, deturpando provas, intimidando testemunhas ou ameaçando fugir. Mas isso o Bolsonaro já fez. E veja bem essa matéria aqui, Bolsonaro decide que não voltará ao Brasil se tiver prisão decretada. Ou seja, ele já está obstruindo a justiça. O que acontece? Já existem todos os elementos para pedir a prisão do Bolsonaro e ela já teria sido pedida, isso eu estou garantindo para você, ela já teria sido pedida se não fosse o problema militar. Veja que num momento delicado, o alto comando das Forças Armadas vai decidir promoção dos generais agora. Então, nas próximas semanas aí, vai haver essa decisão da cúpula das Forças Armadas e aí, com tudo isso, vai se esperar que se acalme esse cenário para evitar colocar fogo na fogueira agora. Mas a primeira oportunidade, e isso deve acontecer após a visita do Lula aos Estados Unidos, voltando de lá com o apoio do Joe Biden na mala, com o apoio do Império Norte-Americano, que sempre mandou nas Forças Armadas do Brasil, na mala, o Lula voltando com tudo isso na mala, minha amiga, meu amigo, realmente os militares não vão ter o que fazer e o STF vai decretar a prisão do Bolsonaro, como fez com o Anderson Torres, vai dar um prazo para o Bolsonaro obedecer. Se ele não obedecer, vai pedir a extradição, que a essa altura já vai estar decidida lá nos Estados Unidos. Então é isso, o Bolsonaro procurou esse caminho. Eu acredito, minha amiga, meu amigo, que nenhum de nós deve se regozijar com essa situação toda, porque ninguém quer prender ninguém. Agora, prender o Bolsonaro é imperativo, porque se você não prender o Bolsonaro, esse país não vai sair do buraco nunca mais. E outros Bolsonaros surgirão. Então eu quero agradecer a atenção de todos e deixar meu melhor abraço para todo mundo.